Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 44. Vir a Cristo é uma frase muito comum nas Sagradas Escrituras. Ela é usada para expressar aquelas ações da alma em que, deixando imediatamente nossa justiça própria e nossos pecados, corremos para o nosso Senhor Jesus Cristo e recebemos sua justiça para ser nossa coberta e seu sangue para ser nossa expiação. Vir a Cristo, então, inclui arrependimento, autonegação e fé no Senhor Jesus Cristo, e agrega dentro de si todas aquelas coisas que são necessário acompanhamento dessas grandes condições do coração, tais como a crença na verdade, diligência na oração a Deus e submissão de alma aos preceitos do Evangelho de Deus, e todas aquelas coisas que acompanham a aurora da salvação da alma. Vir a Cristo é exatamente a única coisa essencial para a salvação do pecador. Aquele que não vir a Cristo, faça o que faça, ou pense o que pense, ainda está em fel de amargura e laço de iniquidade. Vir a Cristo é o primeiro efeito da regeneração. Tão pronto como a alma é vivificada, descobre sua condição perdida e se horroriza ante seu estado, busca refúgio e, crendo encontrá-lo em Cristo, corre para ele e repousa nele. Onde não há esse vir a Cristo, certamente tampouco tem havido vivificação. E onde não há vivificação, a alma está morta em delitos e pecados, e sendo morta, não pode entrar no reino dos céus. Temos diante de nós uma declaração muito surpreendente, alguns dizem muito ofensiva. Vir a Cristo, apesar de ser descrita por muitas pessoas como sendo a coisa mais fácil em todo o mundo, é em nosso texto declarado como sendo uma coisa absolutamente e completamente impossível para qualquer homem, a menos que o Pai o traga para Cristo. Será nossa ocupação, então, estendermos sobre essa declaração. Não duvidamos que sempre será ofensiva para a natureza carnal, porém, apesar disso, a ofensa à natureza humana é às vezes o primeiro passo para trazer humilhada diante de Deus. E se este será o efeito de um doloroso processo, podemos esquecer a dor e regozijar nas gloriosas consequências. Me esforçarei nesta manhã para, em primeiro lugar, noticiar a incapacidade humana, e em que ela consiste. Em segundo lugar, as atrações do Pai, o que elas são e como elas são exercidas sobre a alma. E então concluirei considerando um doce consolo que pode ser derivado deste aparentemente árido e terrível texto. Primeiramente, então, a inabilidade do homem. O texto diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Onde se situa essa incapacidade? Primeiro, ela não reside em qualquer defeito físico. Se para vir a Cristo, mover o corpo ou andar com nossos pés fosse de qualquer auxílio, certamente o homem teria todo o poder físico para vir a Cristo nesse sentido. Recordo haver ouvido o Nécio Antinomiano declarar que ele não cria que qualquer homem tivesse poder para ir à casa de Deus, a menos que o Pai o trouxesse. Ora, o homem foi simplesmente tolo, porque ele deveria ter entendido que enquanto o homem estiver vivo e tiver pernas, é tão fácil para ele ir à casa de Deus como para ir à casa de Satanás. Se o vir a Cristo compreende a articulação de uma oração, o homem não tem nenhum defeito físico nesse respeito. Se ele não é mudo, pode dizer uma oração tão facilmente como pode expressar uma blasfêmia. É tão fácil para o homem cantar um dos hinos de Sião como cantar uma profana e lascívia canção. Não há falta de poder físico para vir a Cristo. Tudo quanto pode ser necessário em relação à força corpórea, o homem certamente o tem. E se qualquer parte da salvação consiste nisto, estaria totalmente e completamente ao seu alcance, sem qualquer assistência do Espírito de Deus. Nem tampouco esta incapacidade reside em alguma deficiência mental. Eu posso crer que a Bíblia é a verdade tão facilmente como posso crer que qualquer outro livro o seja. Considerando crer em Cristo como um mero ato da mente, estou apto para crer em Cristo como em qualquer outro. Admitindo que sua declaração seja verdade, é infundada que se diga que não posso crer. Posso crer nas declarações que Cristo fez, assim como nas declarações de quaisquer outras pessoas. Não há deficiência de faculdade na mente. O homem é capaz de apreciar como um mero ato intelectual a culpa do pecado, tanto como a responsabilidade de um assassinato. Da mesma forma que é possível para mim exercitar a ideia mental de buscar a Deus, posso exercitar o pensamento de ambição. Tenho todo o poder e força mental que possa talvez ser necessário, se o poder mental fosse necessário na salvação de um modo absoluto. Pelo contrário, não há nenhum homem tão ignorante que possa alegar a falta de inteligência como a recusa para rejeitar o Evangelho. Logo, o defeito não reside no corpo, ou, no que chamamos teologicamente falando, na mente. Não há qualquer deficiência ou insuficiência nela. Embora que a depravação da mente, a corrupção, a ruína dela é, depois de tudo, a própria essência da incapacidade humana.
Permita mostrar-lhes onde reside realmente esta incapacidade do homem. Ela reside no profundo de sua natureza. Através da queda e pelo nosso próprio pecado, a natureza do homem tem se tornado tão rebaixada, depravada e corrompida que é impossível para ele vir a Cristo sem a assistência de Deus, o Espírito Santo. Agora, na tentativa de demonstrar como a natureza do homem tem de tal modo o tornado incapaz de vir a Cristo, permita-me neste momento tomar esta figura. Contemplar uma ovelha. Quão voluntariamente ela se alimenta sobre a pastagem. Vocês nunca conheceram uma ovelha suspirar por cadáver. Não poderia se alimentar do que come o leão. Agora trazei-me um lobo. E me perguntem se um lobo não pode comer grama, ou se ele não pode ser tão dócil e domesticado da mesma forma como uma ovelha. Respondo, não, porque sua natureza é contrária a isso. Você diz, bem, ele tem orelhas e patas, não poderia ouvir a voz do pastor e segui-lo onde quer que o levasse? Eu respondo, certamente, não há causa física pela qual não possa fazê-lo, porém, sua natureza o impede, e portanto digo, ele não pode fazê-lo. Não poderia ser domado? Não poderia sua ferocidade ser removida? Provavelmente poderia ser subjugado e deste modo tornar-se aparentemente domesticado, mas sempre existirá uma marcada distinção entre ele e uma ovelha, porque é uma distinção na natureza. Assim, pois, a razão pela qual o homem não pode vir a Cristo não é porque haja uma incapacidade na sua mente ou corpo, porém porque a sua natureza está tão corrompida que não tem nem o querer nem o poder para vir a Cristo, a menos que seja trazido pelo Espírito Santo. Porém, deixa-me dar-lhes uma ilustração melhor. Vocês veem uma mulher com seu bebê em seus braços. Coloque uma faca em suas mãos e ordene-a que apunhale esse bebê no coração. Ela replica, e muito verdadeiramente, eu não posso. Agora, no que se refere ao seu poder corporal, ela possui se quisesse. Há uma faca, há uma criança. A criança não pode resistir e ela possui suficiente força em sua mão para imediatamente cravar a faca em seu coração. Porém, ela está completamente correta quando diz que não pode fazê-lo. Ela pode pensar em matar em seu filho como um mero ato da mente, e ainda assim diz que lhe é impossível pensar semelhante coisa, e não fala falsamente quando diz isso, porque a sua natureza de mãe não lhe permite fazer algo ante a qual toda a sua alma se revolta. Simplesmente porque ela é mãe daquele menino, sente que não pode matá-lo. E assim ocorre com o pecador. O vir a Cristo é tão odioso para a natureza humana que, ainda que no que diz respeito às forças mentais e físicas, e estas não têm senão uma muito pequena ação na salvação, os homens poderiam vir se quisessem. É estritamente correto dizer que não podem nem querem, a menos que o Pai que enviou a Cristo lhes traga. Deixe-nos entrar um pouco mais profundamente na questão e tentar mostrar no que consiste essa inabilidade do homem em suas mais minuciosas particularidades. Primeiramente, ela reside na obstinação da vontade humana. Diz o arminiano, os homens podem ser salvos se quiserem. Nós replicamos, meu querido Senhor, todos nós cremos nisto, mas é precisamente no se eles quiserem onde está a dificuldade. Afirmamos que ninguém quer vir a Cristo, a menos que ele seja trazido. Pelo contrário, nós não afirmamos isto, mas o próprio Cristo declara, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Enquanto esse não quereis permanecer registrado nas Santas Escrituras, não seremos inclinados a crer em qualquer doutrina da liberdade da vontade humana. É estranho como as pessoas, quando falam sobre o livre-arbítrio, discutem de coisas que eles não têm nenhum entendimento. Ora, diz alguém, eu creio que os homens podem ser salvos se eles quiserem. Meu querido Senhor, de modo algum é esta a questão. A questão é, os homens alguma vez são encontrados naturalmente dispostos a submeterem-se aos termos humilhantes do Evangelho de Cristo? Declaramos sob a autoridade das Escrituras que o homem está tão desesperadamente em ruína, tão depravado e tão inclinado a tudo que é mal e tão oposto a tudo que é bom, que sem a poderosa, sobrenatural e irresistível influência do Espírito Santo, nenhum ser humano quererá jamais ser constrangido para Cristo. Você replica que os homens algumas vezes estão desejosos sem a ajuda do Espírito Santo. Eu respondo, você encontrou alguma vez alguma pessoa que estivesse? De dezenas e centenas, pelo contrário, de milhares de cristãos de diferentes opiniões com as quais tenho conversado, jovens e velhos, jamais tive a sorte de encontrar-me com um que pudesse afirmar que veio a Cristo por si mesmo, sem ser trazido. A confissão universal de todos os verdadeiros crentes é esta: eu sei que se Jesus Cristo não me houvesse buscado quando eu era um errante peregrino do redil de Deus, agora estaria longe, muito longe dele, e amando cada vez mais essa distância. Em consentimento mútuo, todos os crentes afirmam a verdade que os homens não viriam a Cristo até que o Pai que o enviou lhes trouxesse. Novamente, não somente é a vontade obstinada, mas o entendimento está entenebrecido.
Disso temos abundantes provas nas Escrituras. Não estou fazendo meras afirmações, mas declarando doutrinas autoritariamente ensinadas nas Escrituras Sagradas e gravadas na consciência de cada cristão, que o entendimento do homem está tão entenebrecido que não pode, por quaisquer meios, entender as coisas de Deus até que seu entendimento seja aberto. O homem é cego por natureza. A cruz de Cristo, tão carregada de glórias e de esplêndidos atrativos, nunca atrai o pecador, porque é cego e não pode ver suas belezas. Fale-lhe das maravilhas da criação, mostre-lhe o arco multicor que cruza os céus, deixe-lhe contemplar as glórias de uma paisagem, e ele será capaz de ver todas essas coisas. Mas fale-lhe das maravilhas do concerto da graça, da segurança do crente em Cristo, das belezas da pessoa do Redentor, e será completamente surdo para todas as suas descrições. Na verdade, tu serias como um que tocara uma bela melodia, porém, ele não prestaria atenção, ele é surdo, não pode compreender. Ou, para retornar ao verso que tão especialmente marcamos em nossa leitura, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E na medida em que ele é um homem natural, não está em seu poder o discernir as coisas de Deus. Bem, diz alguém, eu acredito que tenho chegado a um discernimento bastante tolerável nos assuntos de teologia. Creio que entendo quase todos os pontos. Certo, podes haver chegado, porém, somente na letra, porque no espírito dela, na verdadeira recepção para a alma, há uma compreensão real dela. É impossível que você tenha chegado, a menos que você tenha sido trazido pelo Espírito Santo. Enquanto as Escrituras permanecerem verdadeiras, a mente carnal não poderá receber as coisas espirituais, e continuará sendo verdade que você não pode recebê-las, a menos que tenha sido regenerado e feito um homem espiritual em Cristo Jesus. A vontade, então, e o entendimento são duas grandes portas, ambas bloqueadas e impedindo o nosso vir a Cristo. E até que elas sejam abertas pelas doces influências do Divino Espírito, elas deverão permanecer para sempre fechadas para qualquer coisa semelhante ao vir a Cristo. Consideraremos agora esta incapacidade nas afeições, que constituem uma grande parte do indivíduo e que estão também depravadas. O homem, tal como ele é antes de receber a graça de Deus, ama qualquer coisa e todas as coisas mais do que as coisas espirituais. Se querem evidência disto, olhem ao redor de vocês. Não é necessário nenhum monumento para a depravação das afeições humanas. Lance os seus olhos em qualquer lugar. Não há uma rua, nem uma casa, mais ainda, nenhum coração que não possa demonstrar a triste evidência dessa terrível verdade. Porque os homens não são universalmente encontrados no dia do Senhor reunidos na casa de Deus. Porque não somos mais constantemente achados lendo nossas Bíblias? Porque a oração é um dever quase universalmente negligenciado? Porque Cristo Jesus é tão pouco amado? Porque até seus seguidores professos são tão frios nas suas afeições para com Ele? De onde originam-se essas coisas? Certamente, queridos irmãos, não podemos atribuí-las a nenhuma outra fonte que não seja esta, a corrupção e perversão das afeições. Amamos o que deveríamos odiar e odiamos o que deveríamos amar. É devido à natureza humana, a natureza humana caída, que os homens amam esta presente vida, mais do que a vida vindoura. Não é senão pelo efeito da queda que o homem ama mais o pecado do que a justiça, e os caminhos deste mundo do que os caminhos de Deus. E novamente repetimos, até que estas afeições sejam renovadas e transformadas em um fresco canal pela misericórdia do Pai, não é possível para qualquer homem amar o Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais, a consciência também tem sido subjugada pela queda. Eu creio que não há maior e mais rude erro feito pelos teólogos do que quando ensinam às pessoas que a consciência é o representante de Deus na alma e que é um daqueles poderes que conservam sua primitiva dignidade, levantando-os no meio da queda de seus companheiros. Meus irmãos, quando o homem caiu no jardim, caiu completa e inteiramente. Não há um só pilar no templo da humanidade que permaneceu de pé. É verdade que a consciência não foi destruída. O pilar não foi estilhaçado, ele caiu inteiro e ali permaneceu como o mais poderoso vestígio do que foi a obra perfeita de Deus no homem. Porém, que a consciência caiu, estou seguro, contemplai os homens. Quem dentre eles é possuidor de uma boa consciência para com Deus, senão o homem regenerado? Imaginas que se as consciências dos homens sempre falassem em alta voz e claramente para eles, poderiam viver em diária concessão de atos que são tão opostas à justiça como as trevas da luz? Não, amados. A consciência pode me dizer que eu sou um pecador, porém a consciência não pode me fazer sentir que sou. A consciência pode dizer-me que tal e tal coisa é errada, porém, quão errada ela é, a consciência por si só não pode saber. Tem a consciência do homem
sem a iluminação do Espírito Santo, alguma vez lhe advertido que seus pecados merecem a condenação? Ou se o tem feito, levou qualquer homem a sentir um aborrecimento do pecado como pecado? De fato, tem a consciência jamais trazido o homem à renúncia de si mesmo, de forma que ele se auto-abominasse totalmente e a todas as suas obras, e vindo a Cristo? Não, a consciência, embora não morta, está arruinada, seu poder está debilitado, já não tem aquela pureza de olhos e aquela força de mão, nem aquele trovão de voz que teve antes da queda. Porém tem cessado em grande grau de exercer sua supremacia na cidade da alma humana. Assim, pois, amados, se torna necessário por esta mesma razão, porque a consciência está depravada, que o Espírito Santo intervenha para nos mostrar a nossa necessidade de um Salvador e levar-nos ao Senhor Jesus Cristo. Então dirá alguém: pelo que você tem dito até agora, me parece que você considera que a razão por que os homens não vêm a Cristo é a de não querer em vez de não poder. Certo, mais do que certo. Eu creio que a grande razão da incapacidade humana é a obstinação da sua vontade. Uma vez superado isto, creio que está revolvida a grande pedra do sepulcro e a parte mais difícil da batalha já está ganha. Porém, permita-me que vá um pouco mais longe. Meu texto não diz ninguém quer vir, mas diz ninguém pode vir. Agora bem, muitos intérpretes creem que o pode aqui é senão uma forte expressão, transmitido não mais do que o significado da palavra querer. Estou firmemente seguro que esta interpretação não é correta. Há no homem não somente indisposição para ser salvo, mas também uma impotência espiritual para vir a Cristo. E isto provarei ao menos para cada cristão. Amados, falo a vós que já haveis sido vivificados pela graça divina. Não vos ensina a vossa experiência que há tempos que quereis servir a Deus e todavia não teis o poder para fazê-lo? Não tem havido ocasiões nas quais vocês têm sido obrigados a dizer que quiseram crer, porém tiveram que orar: Senhor, ajuda minha incredulidade? Porque, embora desejosos de receber testemunho de Deus, vossa natureza carnal foi forte demais para vocês e sentiram a necessidade de ajuda sobrenatural. Vocês são capazes de entrar em vosso quarto a qualquer hora que quiserem e cair sobre seus joelhos e dizer: agora é a minha vontade que serei extremamente fervoroso na oração e que me aproximarei de Deus? Eu pergunto: encontrareis vosso poder semelhante ao vosso querer? Podereis dizer até mesmo diante do tribunal de Deus que sois sincero em vossa boa vontade, estão desejosos de serem envoltos na devoção. É o vosso desejo que vossa alma não se aparte de uma pura contemplação do Senhor Jesus Cristo. Porém vejo que, até quando vocês estão dispostos, não podereis fazê-lo sem a ajuda do Espírito. Agora bem, se os filhos vivificados de Deus encontram uma incapacidade espiritual, quão muito mais o pecador que está morto em seus delitos e pecados? Se até o cristão maduro, depois de 30 ou 40 anos, se encontra às vezes disposto e todavia sem poder, se tal é sua experiência, não parecerá mais do que lógico que o pobre pecador que ainda não creu necessite o poder tanto como o querer da vontade? Porém, ainda há outro argumento. Se o pecador tem o poder para vir a Cristo, gostaria de saber como vamos interpretar as contínuas descrições que se nos fazem na palavra de Deus sobre a situação do pecador. Ora, o pecador é dito como estando morto em delitos e pecados. Afirmarei que a morte implica nada mais do que a ausência da vontade? Certamente um cadáver é totalmente incapaz como indisposto. Ou novamente, não vê todos os homens que há distinção entre querer e poder? Não poderia ser vivificado este cadáver o suficiente para ter um desejo e, apesar disso, seguir tão impotente que não levantaria nem sequer um pé ou uma mão? Não temos visto casos nos quais pessoas têm sido suficientemente reanimadas para dar evidência de vida e, todavia, têm estado tão perto da morte que não pode realizar o mais leve movimento? Não existe uma clara diferença entre a presença da vontade e a presença do poder? De qualquer forma, é totalmente certo que onde a vontade está presente, o poder seguirá. Fazei um homem desejoso e ele será feito poderoso, porque quando Deus dá a vontade, não atormenta a pessoa fazendo desejar algo que não pode dar. No entanto, ele faz tal divisão entre a vontade e o poder, que será percebido que ambas as coisas são completamente dons distintos do Senhor Deus. Portanto, tem que fazer outra pergunta. Se tudo quanto o homem necessita que lhe seja dado é o querer, não despreza de imediato o Espírito Santo? Não estamos habituados a dar toda a glória da salvação operada em nós ao Espírito de Deus? Porém agora, se tudo que Deus o Espírito faz por mim é me dar um desejo para fazer todas essas coisas por mim mesmo, não estamos em grande medida participando com o Espírito Santo na glória?
E poderemos ousadamente nos levantar e dizer: é certo que o Espírito Santo me deu a vontade para fazer estas coisas, porém, apesar disso, foi eu quem fiz por mim mesmo, e portanto posso me gloriar. E se tenho feito estas coisas por mim mesmo, sem a ajuda do alto, não arremessarei minha coroa a seus pés. É a minha própria coroa, eu a consegui e eu a guardarei. Na medida em que o Espírito Santo é sempre nas Sagradas Escrituras apresentado como a pessoa que opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, sustentaremos com legítima inferência que sua obra consiste em algo mais do que outorgar-nos o mero querer, e que, portanto, há outra necessidade além de querer na vontade de um pecador, a absoluta e real necessidade de poder. Agora, antes de abordar essa consideração, permitam-me que me dirija a vós por um momento. Frequentemente me acusam de pregar doutrinas que podem fazer muito dano. Pois bem, não vou negar tal acusação, porque não me preocupa muito a respondê-la. Aqui presentes estão minhas testemunhas que provarão que, efetivamente, quando tenho pregado, tenho feito grande dano. Porém, não à moralidade ou à Igreja de Deus, mas a Satanás e a sua causa. Não há um ou dois, mas centenas que esta manhã regozijam que eles têm sido trazidos para perto de Deus. Eles haviam sido profanadores e quebrantadores do dia do Senhor, bêbados ou pessoas mundanas, mas agora têm sido trazidos a conhecer e amar o Senhor Jesus Cristo. E se isso é fazer dano, queira Deus em sua infinita misericórdia maltratar-nos desta maneira milhares e milhares de vezes mais. Porém, há mais ainda. Que verdade não ferirá ao que faça mau uso dela? Os que pregam a redenção universal gostam de proclamar a grande verdade da misericórdia de Deus até o último momento da vida. Porém, como ousais pregar isso? Muitas pessoas causam dano ao adiar o dia da graça, pensando que a última hora pode ser tão boa como a primeira. Porque se nunca pregarmos qualquer coisa que o homem possa fazer mau uso e abusar, deveríamos segurar nossas línguas para sempre. Também há quem diz: assim pois, se eu não posso salvar-me por mim mesmo, se eu não posso ir a Cristo, não me preocuparei em absoluto, nem tentarei fazer nada. Os que assim falam com pleno conhecimento estão firmando sua sentença. Muitas vezes temos dito com toda claridade que há muitas coisas que vós podeis fazer. O vir à casa de Deus está em vossa mão. O estudar sua palavra com diligência está a vosso alcance. O renunciar à vossa carnalidade e abandonar os vícios aos quais vos entregais, o viver uma vida honrada, sóbria e virtuosa, está ao vosso poder. Para isso, não necessitais de nenhuma ajuda do Espírito Santo, pois tudo isso o podeis fazer por vós mesmos. Porém, o vir a Cristo, certamente, não está em vossa capacidade, se antes não haveis sido renovados pelo Espírito Santo. E não esqueçais que vossa falta de poder não vos excusa, dado que não quereis vir e que viveis em contínua e voluntária rebelião contra Deus. Vossa falta de poder está radicada principalmente na obstinação da natureza. Suponha que um mentiroso diga que não pode, em seu poder, falar a verdade, que ele tem sido mentiroso por tanto tempo que ele não pode deixar de o ser. Isso é uma excusa para ele? Suponha que um homem que tenha durante muito tempo se entregado à lascívia vos dissesse que se sente aprisionado por elas como por uma grande rede de ferro e que não pode desfazer-se dos seus desejos. Aceitaria esta razão como uma desculpa? Como uma excusa? Sinceramente, não há justificação alguma. Se um bêbado tem se tornado tão abominavelmente um beberrão que lhe fosse impossível passar diante de uma taberna sem entrar nela, lhe excusaria isso então? Não, porque sua incapacidade para reformar-se reside em sua natureza, que não sente o desejo de refrear ou superar. O efeito e a causa, sendo ambos procedentes da raiz do pecado, são dois maus que não podem excusar-se um ao outro. Nosso segundo ponto é as atrações do Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Como, pois, traz o Pai os homens? Os teólogos arminianos geralmente dizem que Deus traz os homens por meio da pregação do Evangelho. Muito certo, a pregação do Evangelho é um instrumento para trazer os homens, porém, deve haver algo mais do que isto. Deixe-me perguntar, a quem Cristo dirigiu essas palavras? Ao povo de Cafarnaum, onde ele havia pregado com frequência, onde havia anunciado com tristeza e dor as maldições da lei e os convites do Evangelho. Naquela cidade, havia feito muitos grandes sinais e obrado muitos milagres. De fato, por causa de tais ensinamentos e semelhantes milagres atestados a eles, que ele declarou que Tiro e Sidom teriam se arrependido há muito tempo atrás em panos de sacos e cinzas, se eles tivessem sido abençoados com tais privilégios.
Assim, pois, se a pregação do próprio Cristo não bastou para trazer aqueles homens a ele, é impossível crer que o Pai intentará trazer-lhe simples e totalmente por meio da pregação. Não, irmãos. Deveis notar que ele não disse que ninguém pode vir se o ministro não lhe trouxer, porém se o Pai não lhe trouxer. Desde logo, existe tal coisa como ser trazido pelo Evangelho e ser trazido pelo ministro, sem haver sido trazido por Deus. Porém, certamente, é uma atração divina a que se quer indicar com isto. Ser trazido pelo Altíssimo Deus. A primeira pessoa da Santíssima Trindade envia a terceira, o Espírito Santo, para induzir os homens a vir a Cristo. Há outros que mudam de postura e dizem com desprezo: então creste que Cristo arrasta os homens para ele, apesar de não queiram ir? Recordo-me haver me encontrado uma vez com um que disse: Senhor, você prega que Cristo pega as pessoas pelos cabelos da cabeça e os traz para ele. Eu perguntei-lhe se ele poderia referir a data do sermão onde preguei tão extraordinária doutrina, porque se ele pudesse, eu ficaria muito agradecido. Contudo, ele não pôde. Porém, eu lhe disse: Cristo não traz as pessoas para si pelos cabelos das suas cabeças. Eu creio que ele as traz totalmente pelo coração, tão poderosamente como sua caricatura sugeriu. Notai que no trazer do Pai não há compulsão alguma. Cristo nunca compeliu qualquer homem a vir para ele contra a sua vontade. Se o homem estiver indisposto para ser salvo, Cristo não o salva contra a sua vontade. Como então o Espírito Santo lhe traz? Fazendo-lhe disposto. É verdade que ele não usa a persuasão moral. Ele conhece o método íntimo de alcançar o coração. Ele vai na secreta origem do coração e ele sabe como, por algumas misteriosas operações, volver a vontade em uma direção contrária, de maneira que, como Ralph Scarne paradoxalmente colocou isto, o homem seja salvo, com pleno consentimento contra a sua vontade. Isto é, seja salvo contra a sua velha vontade. Mas ele é salvo com pleno consentimento porque ele tem sido feito desejoso no dia do poder de Deus. Não imaginem que qualquer homem vá ao céu chutando e esforçando-se durante todo o caminho em contramão que o leva. Não concebam a ideia de que qualquer homem será mergulhado em banho no sangue do Salvador enquanto ele esteja aspirando a apartar-se do Salvador. Oh, não! É completamente certo que, no princípio, todo homem se recusa a ser salvo. Quando o Espírito Santo coloca a sua influência no coração, se cumpre a Escritura. Leva-me tu, correres após ti. Cantares de Salomão 1:4. Seguimo-lo enquanto ele nos leva, contente de obedecer à voz que uma vez desprezamos. Porém, a essência da questão repousa na mudança da vontade. Como ocorre isto, nenhuma carne o sabe. É um daqueles mistérios que são claramente percebidos como um fato, mas cuja causa nenhuma língua pode contar e nenhum coração adivinhar. De qualquer forma, a forma aparente na qual o Espírito Santo opera, podemos lhe contar. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando entra no coração do homem é esta: ele o encontra com uma muito boa opinião de si mesmo, e não há nada que impeça tanto ao homem vir a Cristo como ter uma boa opinião de si mesmo. Porque diz o homem: eu não quero ir a Cristo, tenho uma justiça tão boa como qualquer um poderia desejar, sinto que posso entrar no céu por meus próprios méritos. O Espírito Santo desnuda o seu coração, permite-lhe ver o repugnante câncer que está correndo sua vida, lhe descobre toda a negridão e corrupção daquela fonte do inferno, o coração humano. E então o homem permanece perplexo. Jamais pensei que eu fosse assim. Oh, aqueles pecados que considerava como pequenos têm crescido em imensa estatura. O que eu tinha por um montículo de terra tem se tornado uma montanha. O que era antes o hisopo na parede tem agora se tornado o cedro do Líbano. Oh, diz o homem dentro de si, tentarei me reformar, farei tantas boas obras que levarei aquelas negras ações. Então vem o Espírito Santo e mostra-lhe que ele não pode fazer isso. Tira todo o seu fantasioso poder e força, de tal forma que o homem cai sobre seus joelhos em agonia e clama: oh, uma vez pensei que poderia salvar a mim mesmo por minhas boas obras, porém agora percebo que, como diz o hino, poderia minhas lágrimas eternamente derramar, poderia meu zelo não conhecer descanso, tudo isto meu pecado não poderia expiar. Tu deves me salvar, e somente tu. Então o coração se desfaz e o homem se encontra pronto ao desespero e diz: eu nunca poderei ser salvo, nada pode me salvar. Então vem o Espírito Santo e mostra ao pecador a cruz de Cristo, e ungindo seus olhos com colírio celestial lhe diz: olhai para aquela cruz, aquele homem morreu para salvar pecadores, você sente que és um pecador, ele morreu para te salvar. E então ele capacita o coração a crer e para vir a Cristo. E quando ele vem para Cristo, por essa doce atração do Espírito Santo, encontra uma paz com Deus que excede todo entendimento, o qual guardará o seu coração
e pensamento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora podeis claramente perceber que tudo isto pode ocorrer sem qualquer compulsão. O homem é trazido tão voluntariamente que parece que não foi trazido, e ele vem para Cristo com pleno consentimento, com tão pleno consentimento como se nenhuma influência secreta jamais houvesse sido exercida em seu coração. Porém, esta influência deve ser exercida, ou senão, nunca teria existido, nem jamais existiria qualquer homem que pudesse ou tampouco quisesse vir ao Senhor Jesus Cristo. E agora, quando estamos próximos a terminar, concluiremos nosso sermão fazendo uma aplicação prática da doutrina e confiamos que sirva para consolo. Bem, dirá alguém, se o que este homem prega é verdade, que farei com a minha religião? Porque você sabe que tenho me esforçado durante muitos anos e não gosto de ouvir-lhe dizer que um homem não pode ser salvo por si mesmo. Eu creio que ele pode e intento persistir, mas se eu crer no que você diz, devo abandonar tudo e começar de novo. Meus queridos amigos, seria algo muito maravilhoso se assim o fizesses. Não pensem que me alarmaria se assim fizessem. Lembre-se que o que estás fazendo é construir vossa própria casa sobre a areia. E isto é apenas um ato de caridade, se posso sacudi-lo um pouco para vocês. Permitam-me lhes assegurar, em nome de Deus, que se a vossa religião não tem bases mais firmes que a vossa própria força, não resistireis o juízo de Deus. Nada permanecerá por toda a eternidade, exceto aquele que procede da eternidade. A menos que o eterno Deus tenha feito uma boa obra em vossos corações, tudo que vocês tenham feito deverá ser desfeito no último dia do acerto. É em vão que sejam assíduos visitantes de igrejas ou capelas, guardadores do dia do Senhor, observadores das vossas orações. Será em vão que passeis por pessoas honestas ante vossos vizinhos e respeitáveis em vossas conversações. É em vão que confieis nessas coisas, se são toda a vossa esperança de salvação. Continuem, sejam tão honestos como quiserem, guardem perpetuamente o dia do Senhor, vivei tão santamente como podeis, eu não vos dissuadirei dessas coisas. Deus não o permita. Crescei nelas, mas não confiai nelas. Porque se vocês contarem com essas coisas, descobrireis que quando mais as necessitar, não vos servirão para nada. E se há algo mais para os quais achais capazes de fazer, sem o auxílio da graça divina, quanto antes vos desembaraceis da esperança que tem sido engendrada, por isso, tanto melhor para vós. Porque é vã ilusão o confiar nas obras da carne. Um céu espiritual deve ser habitado por homens espirituais, e a preparação para entrar nele deve ser operada pelo Espírito Santo de Deus. Porém, diz algum outro, eu tenho seguido as doutrinas de uma religião na qual, por boca dos seus ministros, se me tem ensinado que poderia me arrepender e crer quando eu quisesse, e eis aqui que eu tenho demorado dia após dia. Que poderia fazê-lo em qualquer momento, e que só teria que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, e crer, e assim seria salvo. Você me tem despojado de toda a minha esperança, e sinto o horror e o espanto se apoderar de mim. A ti te digo também, meu querido amigo, me alegro disso. Este era o efeito que eu esperava alcançar, e oro para que este sentimento te seja multiplicado. Quando desesperas de salvar-te a ti mesmo, confio em que Deus tem começado já a fazê-lo. Me regozijarei quando te ouvir dizer, não posso ir a Cristo, Senhor, leva-me, ajuda-me. Porque se alguém sente o desejo, ainda que não tenha o poder, é sinal de que a graça tem começado a obrar em seu coração, e Deus não deixará até que sua obra seja consumada. Porém não esqueça, descuidado pecador, que a tua salvação depende da mão de Deus. Recorda que estás completamente em suas mãos. Tu tens pecado contra ele, e se quiser te condenar, condenado tu estás. Não podes resistir à sua vontade, nem frustrar seus propósitos. Tem merecido sua ira, e se ele quiser derramar sobre tua cabeça toda a abundância da sua cólera, tu não podes fazer nada para evitá-lo. Porém, se por outra parte decide salvar-te, ele é poderoso para fazê-lo até o fim. Tu és em suas mãos o que uma indefesa traça de verão seria entre os teus dedos. Ele é o Deus a quem tu tens ofendido todos os dias. Não te faz estremecer o pensamento de que o teu destino eterno está nas mãos daquele a quem tens enojado e irado? Não treme em teus joelhos e o teu sangue coagula? Se assim é, me regozijo nisto, porque isto pode ser o primeiro efeito da ação do Espírito Santo em tua alma. Trema ao pensar que o Deus a quem tu tens encolerizado é o Deus de quem depende completamente tua salvação ou condenação. Trema e beijai o Filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira, como diz sua palavra. E eis aqui o pensamento que servirá de consolo.
muito de vós sois conscientes de estar acercando-vos a Cristo esta manhã, não haveis começado a derramar lágrimas de arrependimento? Não vos trancais a sós em vossa habitação antes de vir, orando em devota preparação para ouvir a palavra de Deus? E durante o culto desta manhã, não tem clamado vosso coração desde o mais profundo: Senhor, salva-me, ou pereço, porque eu não posso salvar-me a mim mesmo. E não podeis agora levantar os vossos assentos e cantar o hino: ó soberana graça, meu coração dominou. Serei conduzido em triunfo também, um desejoso cativo do meu Senhor, a cantar o triunfo da sua palavra? Não tenho ouvido eu mesmo que haveis dito em vosso coração: Jesus, Jesus, toda a minha confiança está em ti. Eu sei que nenhuma das minhas justiças e virtudes podem salvar-me, somente tu, ó Cristo, podes fazê-lo. Passe o que passar, me entrego completamente a ti. Ó irmão, estás sendo trazido pelo Pai, porque não poderias vir se ele não te trouxesse. Doce pensamento, e se tem sido trazido, sabes qual a maravilhosa conclusão? Deixa-me dizer-lhes com palavras da Escritura, e oxalá te sirvam de consolo. O Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Sim, irmão meu que choras, posto que vens a Cristo, Deus te tem trazido, e posto que ele tem te trazido, isto é prova de que te amou desde antes da fundação do mundo. És um dos seus, deixa que teu coração salte dentro de ti. Teu nome foi escrito nas mãos do Salvador quando foram cravados no maldito madeiro. Teu nome brilha hoje no peitoral do sumo sacerdote. Sim, ali estava antes que a estrela da alva conhecesse seu lugar, ou os planetas iniciassem seu ciclo. Regozija-te no Senhor, tu que tens vindo a Cristo, e dai saltos de alegria todos os que haveis sido trazidos pelo Pai. Porque esta é a vossa prova, vosso solene testemunho de que haveis sido escolhidos dentre todos os homens em eterna eleição, e que sereis guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para alcançar a salvação que está preparada para ser manifesta. Em nome de Jesus.